Olá! Nesse vídeo falaremos dos métodos ValueOf e IndexOf. O método ValueOf retorna uma string a partir de um número ou de uma cadeia de caracteres, tá? Então eu recebo aqui um valor a ser convertido e ele gera uma string para mim. Vamos lá para o NetBeans para entender esse método. Eu tenho aqui uma string vazia, e aí eu peguei essa string e concatenei com 23, mas não com o número 23, e sim com a string 23. Depois eu fiz a concatenação com true, mas não com o booleano true, e sim com a string true, com a palavra, sequência de caracteres, né? O objeto do tipo string true, com conteúdo true, né? O true não um booleano, mas sim uma sequência de caracteres. A mesma coisa aqui com o double math.p. Então, o ValueOf ele me permite converter valores de outros tipos para o tipo string, tá certo? Então, quando a gente executa aqui, ó, nós vemos exatamente isso. Eu fui concatenando strings. Acontece que o Java ele é bem espertinho, né? E ele já chama o ValueOf para a gente, ó, por debaixo dos panos, né? Quando eu concateno uma string com um número, um double, por exemplo, ele já sabe que é para chamar o ValueOf. Vou tirar isso aqui e executar por aqui. Ele já sabe que é para chamar o ValueOf e chama o ValueOf para a gente de forma implícita, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu não precisaria colocar isso. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai aceitar, ó. Vamos rodar, ó. Normal. Vamos tirar aqui do true também, ó. Ó. Normal. Então, o string.ValueOf, ele é um método que acaba sendo chamado por debaixo dos panos quando eu vou fazendo concatenações, tá? Mas eu posso querer fazer uma atribuição e aí, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui, tentar fazer isso aqui, ó, né? Se eu tentar fazer isso aqui, olha só, ele dá erro, tá? Mas se eu fizer isso aqui, ó, ele aceita. Olha só, ó, aí ele já aceita, tá? Então o ValueOf ele acaba sendo necessário quando, por exemplo, eu não quero fazer assim, né, concatenando com string vazia. Se eu quiser, por exemplo, fazer isso aqui, ó, string.ValueOf 23. Ou vamos colocar 25 só para ficar diferente. Então, ó, nesse caso eu não preciso fazer aquela concatenação com vazio. Mas é muito comum o pessoal fazer essa concatenação com string vazia, tá? Bem, o outro método que a gente vai ver é o IndexOf. O IndexOf retorna o índice de uma substring ou caractere a ser buscado. Se não encontrar, retorna -1. Então ele tem aqui, ó, IndexOf, caractere ou substring e a posição inicial de onde ele busca. Lembrando que essa posição inicial aqui, ela acaba sendo optativa e a gente faz uso aqui também de sobrecarga. Como é que funciona então? Eu tenho aqui o texto linguagem de programação e tenho o caractere A. Aí eu peço para ele o seguinte, ó, eu quero aqui, ó, o índice aonde se encontra o primeiro caractere A. Então ele vai sair buscando aqui até achar essa posição. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai retornar aqui 5. Vamos ver isso aqui no NetBeans. Então, ó, se eu pedir para imprimir aqui, ó, vamos rodar em modo debug para a gente poder enxergar mais facilmente, ó. Então, ó, ele achou a letra A, que eu pedi o índice da letra A, na posição 5. E aí eu imprimi esse 5 aqui. E o que ele fez depois? Ele incrementou o índice, né, aumentou de uma unidade. Agora o índice passa a valer 6. Ó. E aí o que ele fez?
ele pediu para achar o próximo A. Eu tinha achado A aqui na posição 5. O próximo A está nessa posição aqui, ó, tá? Essa posição, vamos ver aqui, é a posição 18. Então aqui, ó, é o 18, tá certo? Só que ele não trabalha só com caracteres. Eu posso também pedir para ele achar uma substring. Então ele vai procurar aonde ele encontra aqui a substring ação. E ele vai dar o índice da primeira letra. Então nesse caso, olha só, o índice aqui desse A é 20. Mas ele só retorna o índice desse A se na sequência tiver a substring ação, porque eu pedi para procurar a substring. Então o index_of, ele procura por um caractere ou substring numa string original, tá? Notar que eu posso passar um índice inicial para ele buscar a partir desse índice, ou seja, eu posso, como eu fiz aqui, pedir para buscar a letra A partir do índice 6, para que ele não retornasse toda hora a mesma letra A, porque se eu chamar index_of pedindo pelo caractere A, ele sempre começa do início, e eu posso querer achar a segunda ocorrência dessa letra A na string original, tá? Então, o método index_of ele é utilizado para buscar strings, substrings ou caracteres numa string original, tá certo? E ele me dá essa posição aí aonde esse char ou essa substring se encontra, tá? Então, sobre o método index_of e o método valueOf, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!